O livro de Jasher. Parte 2. Capítulo 4. Matusalém. Noé. 1. E todos os dias que Enoque viveu na terra, foram 365 anos. 2. E quando Enoque subiu ao céu, todos os reis da terra se levantaram e tomaram Matusalém, seu filho, e ungiram-no, e fizeram com que ele reinasse sobre eles no lugar de seu pai. 3. Matusalém agiu retamente diante de Deus, como seu pai Enoque havia lhe ensinado, e ele também, durante toda a sua vida ensinou os filhos dos homens o conhecimento, sabedoria e o temor de Deus, e ele não se desviou do bom caminho nem para a direita nem para a esquerda. 4. Mas, nos últimos dias de Matusalém, os filhos dos homens se desviaram do Senhor, eles se corromperam na terra, roubaram e saquearam uns aos outros, e rebelaram-se contra Deus e eles transgredindo, se corromperam em seus caminhos, e não quiseram mais ouvir a voz de Matusalém, mas rebelaram-se contra ele. 5. E o Senhor estava muito irado contra eles, e o Senhor continuou a destruir a semente naqueles dias, de modo que não havia nem se conseguia semear nem colher da terra. 6. Porque quando semeavam a terra a fim de que eles pudessem obter alimento para o seu apoio, eis que espinhos e cardos eram produzidos para que não a semeassem. 7. E ainda os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e suas mãos estavam ainda estendidas para fazer o mal aos olhos de Deus. E eles provocaram o Senhor com os seus maus caminhos, e o Senhor se indignou muito, e se arrependeu de ter feito o homem. 8. E ele pensou em destruir e aniquilá-los e assim o fez. 9. Quando Lameque, filho de Matusalém tinha 160 anos de idade, Sete, filho de Adão morreu. 10. E todos os dias que viveu Sete, foram 912 anos, e morreu. 11. E Lameque com 180 anos de idade, quando ele tomou a Shimua como esposa, a filha de Elisar, filho de Enoque seu tio, e ela concebeu. 12. E naquele tempo os filhos dos homens semearam a terra, e pouco de alimento foi produzido, mas ainda assim os filhos dos homens não se converteram dos seus maus caminhos, e eles se rebelaram contra Deus. 13. E a mulher de Lameque concebeu e lhe deu um filho naquele momento, ao fim de um ano. 14. Matusalém chamou Noé, dizendo: a terra esteve em seus dias, em repouso e livre da corrupção. E Lameque seu pai chamou seu nome de Menachem, dizendo: este deve consolar-nos em nossos trabalhos e fadigas miseráveis na terra, que Deus havia amaldiçoado. 15. E o menino cresceu e foi desmamado, e andou nos caminhos de seu pai Matusalém, íntegro diante de Deus. 16. E todos os filhos dos homens se afastaram dos caminhos do Senhor naqueles dias, assim como eles se haviam multiplicado sobre a face da terra com filhos e filhas, e eles ensinaram uns aos outros suas práticas maléficas e continuaram a pecar contra o Senhor. 17. E cada homem fez para si mesmo um Deus, e roubaram e saquearam cada um a seu vizinho, assim como seu parente, e corromperam a terra, e a terra se encheu de violência. 18. E seus juízes e governantes entraram as filhas dos homens e tomaram suas esposas pela força de seus maridos de acordo com a sua escolha de cada um, e os filhos dos homens naqueles dias escolheram do gado da terra, dos animais do campo e das aves do céu, e ensinaram-lhes a mistura de animais de uma espécie com a outra, a fim de com isto provocar o Senhor. E Deus viu toda a terra e que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seus caminhos sobre a terra, todos os homens e todos os animais. 19. E o Senhor disse: eu riscarei o homem que criei de sobre a face da terra, sim, desde o homem às aves do céu, juntamente com o gado e os animais que estão no campo, pois eu me arrependo de os ter criado. 20. E todos os homens que andaram nos caminhos do Senhor, haviam morrido já naqueles dias, diante do Senhor, que trouxeram mal ao homem que ele tinha declarado, mas isso vinha do Senhor, para que eles vissem mais o mal que o Senhor falou sobre os filhos dos homens. 21. E Noé achou graça aos olhos do Senhor, e o Senhor o escolheu a ele e seus filhos para suscitar descendência dele sobre a face de toda a terra. Capítulo 5. Matusalém e Noé pregam arrependimento. 1. E foi no ano 84º da vida de Noé, que Enoque, filho de Sete, morreu, e ele tinha 905 anos de idade na sua morte. 2. E, no ano 179 da vida de Noé, Cainã, filho de Renas, morreu, e todos os dias de Cainã foram 910 anos, e ele morreu. 3. E no ano 234 de Noé, o filho de Malalel, Cainã morreu,
E os dias de Malaleel foram 895 anos, e ele morreu. 4. E Jared, filho de Malaleel, morreu naqueles dias, no 336º da vida de Noé. E todos os dias de Jared foram 962 anos, e ele morreu. 5. E todos que seguiam o Senhor morreram naqueles dias, antes de ver o mal que Deus ia trazer sobre a terra. 6. E, após o decurso de muitos anos, no ano 480 da vida de Noé, quando todos os homens que seguiram o Senhor tinham morrido, e apenas Matusalém restava, falou Deus a Noé e a Matusalém, dizendo: 7. Falai, e anunciai aos filhos dos homens, dizendo: assim diz o Senhor, arrependam-se de seus maus caminhos e abandonem as suas obras, e o Senhor arrepender-se-á do mal que ele declarou a fazer contra vocês, de modo que não aconteça. 8. Pois assim diz o Senhor, eis que eu irei dar um período de 120 anos, para se arrependerem e abandonarem seus maus caminhos, então, eu também afastarei o mal que falei contra vós, e não acontecerá, diz o Senhor. 9. E Noé e Matusalém falaram todas as palavras do Senhor para os filhos dos homens, dia após dia, constantemente falando com eles. 10. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos a eles, nem inclinaram os seus ouvidos às suas palavras, e foram de dura cerviz. 11. E o Senhor concedeu-lhes um período de 120 anos, dizendo que, se eles se arrependessem, então Deus se arrependeria do mal, de modo a não destruir a terra. 12. Noé, filho de Lameque, absteve-se de tomar uma esposa naqueles dias, para gerar filhos, porque ele disse: certamente agora Deus vai destruir a terra. Por que será que devo gerar filhos? 13. E Noé era um homem justo, ele era perfeito em sua geração, e que o Senhor o escolheu para suscitar descendência a partir de sua semente sobre a face da terra. 14. E o Senhor disse a Noé: toma para ti uma esposa, e gera filhos, pois você tem sido justo diante de mim nesta geração. 15. E tu produzirás semente, e teus filhos contigo, no meio da terra. E Noé tomou uma mulher, ele escolheu Naamá, filha de Enoque, e ela tinha 580 anos de idade. 16. E tinha Noé 498 anos de idade, quando ele tomou Naamá, para sua mulher. 17. E Naamá concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Jafé, dizendo: Deus ampliou-me na terra. E ela concebeu outra vez e deu à luz um filho, e chamou Shem, dizendo: Deus me fez um remanescente, para levantar semente no meio da terra. 18. E tinha Noé 502 anos de idade, quando Naamá gerou Shem, e os meninos cresceram e andaram nos caminhos do Senhor, em tudo que Matusalém e Noé seu pai ensinou a eles. 19. E Lameque, pai de Noé, morreu naqueles dias, mas na verdade ele não andava com todo a seu coração nos caminhos de seu pai, e ele morreu no ano 195 da vida de Noé. 20. E todos os dias de Lameque foram 770 anos, e morreu. 21. E todos os filhos dos homens que conheciam o Senhor morreram nesse ano diante do Senhor antes de trazer o mal sobre eles, de modo a não contemplarem o mal que Deus traria sobre os seus irmãos e parentes, como ele tinha tão declarado que faria. 22. Nesse tempo, o Senhor disse a Noé e Matusalém: ide adiante e proclamai aos filhos dos homens todas as palavras que eu falei para você nesses dias, porventura, para ver se convertem de seus maus caminhos, e eu, então, arrepender-me-ei do mal e não o executarei. 23. E Noé e Matusalém se levantaram em pé, e disseram aos ouvidos dos filhos dos homens tudo o que Deus havia falado a respeito deles. 24. Mas os filhos dos homens não deram ouvidos, nem sequer eles se inclinaram às suas declarações. 25. E foi depois disso que o Senhor disse a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, em conta de suas más ações, e eis que vou destruir a terra. 26. E tomarás para ti madeira de gofer, e vai a tal lugar e faz uma grande arca, e coloca nesse ponto. 27. E assim farás isso: 300 côvados o seu comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. 28. E farás para ti uma porta aberta, a seu lado, e para um acabamento um côvado acima, e cobre-o por dentro e por fora com betume. 29. E eis que trarei as águas do dilúvio sobre a terra, e toda a carne será destruída, a partir dos seus tudo que está sobre a terra perecerá. 30. E tu e a tua casa deverão ir e reunir 2 pares de todas as coisas vivas, machos e fêmeas,
e os trarás para a arca, para levantar semente deles sobre a terra. 31. E reúne tudo o que seja comestível para todos os animais, que pode servir de alimento para ti e para eles. 32. E tu escolhe para teus filhos 3 donzelas, das filhas dos homens, e elas serão esposas para teus filhos. 33. E Noé levantou-se, e ele fez a arca, no lugar onde Deus lhe havia ordenado. 34. Noé tinha 590 anos quando começou a fazer a arca, e ele fez a arca em 5 anos, tal como o Senhor tinha ordenado. 35. Então Noé levou as 3 filhas de Eliaquim, filho de Matusalém, como esposas para seus filhos, como o Senhor ordenara a Noé. 36. E foi o tempo em que Matusalém, filho de Enoque, morreu, com 960 anos de idade. Capítulo 6. O dilúvio. 1. Naquele tempo, após a morte de Matusalém, o Senhor disse a Noé: vai tu com a tua casa para a arca, eis que se reúnem para ti todos os animais da terra, as feras do campo e as aves do céu, e todos vêm a cercar a arca. 2. E tu, senta-te à porta da arca, e todos os animais, desde as feras do campo às aves do céu, devem subir e colocar-se diante de ti, e, todos entre eles, que se inclinarem diante de ti, toma-os e entrega-os nas mãos dos teus filhos, para que os tragam para a arca, e todos aqueles que permanecerem de pé diante de ti, irão embora. 3. E o Senhor fez isto no dia seguinte, e animais, feras, e aves vieram em grandes multidões, e cercaram a arca. 4. E Noé entrou e sentou-se ao lado da porta da arca, e todos os animais que se inclinaram diante dele, ele trouxe para dentro da arca, e todos os que estavam diante dele em pé, ele deixou sobre a terra. 5. E uma leoa veio, com seus 2 filhotes, macho e fêmea, e os 3 se inclinaram diante de Noé, e os 2 filhotes se levantaram contra a leoa e feriram-na, e a fizeram fugir de seu lugar, e ela foi embora, e eles voltaram para os seus lugares, e se inclinaram sobre a terra diante de Noé. 6. E a leoa fugiu, e permaneceu no lugar dos leões. 7. E Noé viu isso, e se maravilhou muito, e ele levantou-se e levou os 2 filhotes, e os trouxe para a arca. 8. E Noé trouxe para a arca de todas as criaturas vivas que estavam sobre a terra, de modo que nenhuma faltou das que trouxe Noé para a arca. 9. 2 e 2 vieram a Noé na arca, mas dos animais limpos e aves limpas, ele trouxe 7 casais, como Deus lhe havia ordenado. 10. E todos os animais, e as feras e aves, ainda estavam lá, e eles cercaram a arca em todos os lugares, e que a chuva não caiu até que se cumpriram 7 dias. 11. E, naquele dia, o Senhor fez com que toda a terra tremesse, o sol se escureceu, e os fundamentos do mundo se enfureceram, e toda a terra foi movida violentamente, e os relâmpagos e os trovões rugiram, e todas as fontes na terra foram divididas, como jamais tinham visto os habitantes antes, e Deus fez este ato poderoso, a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais o mal sobre a terra. 12. E ainda assim, os filhos dos homens não se arrependeram dos seus maus caminhos, e eles aumentaram a ira do Senhor naquele tempo, e nem inclinaram seus corações para tudo isso. 13. E, ao fim de 7 dias, no ano 600 da vida de Noé, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. 14. E todas as fontes do grande abismo se romperam, e as janelas do céu foram abertas, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. 15. E Noé e sua família, e todos os seres vivos que estavam com ele, entraram na arca, tendo em conta as águas do dilúvio, e que o Senhor a fechou por fora. 16. E todos os filhos dos homens que foram deixados sobre a terra, se cansaram no meio deste mal por conta da chuva e, pois, as águas estavam subindo violentamente sobre a terra, e os animais e feras ainda estavam em torno da arca. 17. E os filhos dos homens reunidos, cerca de 700.000 homens e mulheres, e vieram a Noé para a arca. 18. E chamaram a Noé, dizendo: abre para nós possamos ir a ti na arca, deveremos nós morrer. 19. E Noé, em alta voz, respondeu-lhes da arca, dizendo: não tendes todos vós se rebelado contra o Senhor, e disseram que ele não existia. E, portanto, o Senhor trouxe em cima de vocês este mal, para vos destruir e exterminar-vos da face da terra. 20. Não foi isso que eu falei a vocês de 120 anos atrás até hoje, e vocês não ouviram a voz do Senhor, e agora vocês desejam viver sobre a terra. 21.
e disse a Noé: estamos prontos para voltar ao Senhor. Abre apenas para que possamos viver e não morrer. 22. E Noé respondeu-lhes, dizendo: eis que agora que vocês veem o trabalho de suas almas, desejam voltar para o Senhor, e por que não retornaram durante esses 120 anos, que o Senhor lhes concedeu como período determinado. 23. Mas agora vocês veem e me dizem isso em consideração dos problemas de suas almas, pois agora também o Senhor não vai ouvir-vos, nem dará ouvidos a vocês neste dia, de modo que vocês prosperarão em seus desejos. 24. E os filhos dos homens aproximaram-se, a fim de entrar na arca, para entrar em conta da chuva, pois não podiam suportar a chuva sobre eles. 25. E o Senhor enviou todos os animais e as feras que estavam em volta da arca. E os animais espantaram-nos desse lugar, e cada um seguiu seu caminho e eles novamente dispersaram-se sobre a face da terra. 26. E a chuva ainda estava descendo sobre a terra, e desceu 40 dias e 40 noites, e as águas prevaleceram sobre a terra, e toda a carne que estava sobre a terra ou nas águas morreu, desde os homens, os animais, as feras, os répteis e as aves do céu, e restavam apenas Noé e aqueles que com ele estavam na arca. 27. E prevaleceram as águas sobre a terra, e levantaram a arca e foi elevada da terra. 28. E a arca flutuou sobre a face das águas, e foi lançada sobre as águas e todas as criaturas vivas dentro foram dela ficaram como sopa em um caldeirão. 29. E grande ansiedade tomou posse dos seres que estavam na arca, e a arca estava como para ser quebrada. 30. E todos os seres vivos que estavam na arca ficaram aterrorizados, e os leões rugiram, e os bois mugiam, e os lobos uivaram, e todos os seres vivos na arca se lamentaram em sua própria língua, de modo que suas vozes chegaram a uma grande distância, e Noé e seus filhos choraram e se lamentaram de suas aflições, pois eles estavam com muito medo de que haviam chegado às portas da morte. 31. E Noé orou ao Senhor, e clamou por conta disso, e ele disse: ó Senhor, nos ajude, pois não temos força para suportar este mal que tem abrangido a nós, pois as ondas de água cercaram-nos, correntes contrárias nos aterrorizaram, as armadilhas da morte estão diante de nós. Responde-nos, ó Senhor, responde-nos, acende o teu semblante em relação a nós e tenha misericórdia de nós, e apressa-te a nos redimir e nos livrar. 32. E o Senhor ouviu a voz de Noé, e o Senhor se lembrou dele. 33. E um vento passou sobre a terra, e as águas acalmaram e repousou a arca. 34. E as fontes do abismo e as janelas do céu foram parados, e a chuva do céu foi contida. 35. E as águas diminuíram, naqueles dias, e repousou a arca sobre os montes de Ararat. 36. E Noé então abriu as janelas da arca, e Noé ainda chamou o Senhor nessa hora e disse: Senhor, que desta forma a terra e os céus, e tudo o que nela existe, tira nossas almas deste confinamento, e desta prisão onde tu nos colocaste, pois estou muito cansado e ansioso. 37. E o Senhor ouviu a voz de Noé, e disse-lhe: quando tiver completado um ano inteiro, tu então sairás adiante. 38. Ao fim de um ano, que Noé permaneceu na arca, as águas secaram na terra, e Noé abriu a cobertura da arca. 39. Naquele tempo, no 27º dia do segundo mês, a terra estava seca, mas Noé e seus filhos, e aqueles que estavam com ele, não saíram da arca até que o Senhor ordenou a eles. 40. E chegou o dia em que o Senhor lhes disse para ir para fora, e todos eles saíram da arca. 41. E eles voltaram para o seu lugar, cada um por um caminho, e Noé e seus filhos habitaram na terra que Deus lhes havia dito, e serviram ao Senhor todos os dias, e o Senhor abençoou Noé e seus filhos em sua saída da arca. 42. E lhes disse: sede fecundos e encham a terra, tornem-se fortes e multipliquem-se abundantemente na terra. Capítulo 7. A geração de Noé, Jafé, Cã e Sem. 1. E estes são os nomes dos filhos de Noé, Jafé, Cã e Sem, e eles geraram filhos depois do dilúvio, porque haviam tomado esposas antes do dilúvio. 2. Estes são os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, 7 filhos no total. 3. E os filhos de Gomer foram Asquinaz, Repate e Tegarmá. 4. E os filhos de Magog foram Elixaná e Lubal. 5. E os filhos de Madai eram Ashon, Zelo, Chazoni e Elot. 6. E os filhos de Javã foram Eliseu,
Tarsis, Quitim e Dudonim. 7. E os filhos de Tubal foram Aripi, Quezed e Tari. 8. E os filhos de Meseque foram Dedom, Zaron e Shebashni. 9. E os filhos de Tiras foram Benib, Gera, Lopirion e Gilaque. Estes são os filhos de Jafé de acordo com as suas famílias, e seus números naqueles dias eram de cerca de 460 homens. 10. E estes são os filhos de Cã, Cuxi, Mitzem, Put e Canaã, 4 filhos. E os filhos de Cush foram Seba, Avilá, Sabitá, Rama e Satecha. E os filhos de Rama foram Sabá e Dedã. 11. E os filhos de Mitzem foram Lud, Anon e Patros, Xeslot e Shaptor. 12. E os filhos de Put eram Jebu, Adã, Benai e Edã. 13. E os filhos de Canaã foram Sidom, Ete, Amori, Gergazi, Ivi, Arquei, Seni, Arodi, Zimodi e Shamote. 14. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, e seus números eram cerca de 730 homens. 15. E estes são os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã, 5 filhos. E os filhos de Elão foram Xuzã, Machu e Armon. 16. E os filhos de Azar foram Miruz e Moquio, e os filhos de Arfaxade foram Shelache, Anar e Ashicol. 17. E os filhos de Lud foram Petor e Bezaion, e os filhos de Aram foram Uz, Shu, Reunir e Mache. 18. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, e os seus números eram cerca de 300 homens. 19. Estas são as gerações de Sem. Shem gerou a Arfaxade e Arfaxade gerou a Shelache, e Shelache gerou a Eber e Eber nasceram 2 filhos. O nome de uma era Peleg, porque nos seus dias os filhos dos homens foram divididos, e nos últimos dias, a terra estava dividida. 20. E o nome do segundo foi Octã, significando que nos seus dias a vida dos filhos dos homens foram reduzidas e diminuiu. 21. Estes são os filhos de Octã, Almodá, Shelaf, Shezamovet, Ierache, Adurom, Ozel, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos estes são os filhos de Octã. 22. E Peleg gerou, Ciruga gerou Naor gerou a Tera, e Tera tinha 38 anos de idade, e que gerou Arã e Naor. 23. E Cuxi, filho de Cã, filho de Noé, tomou uma mulher naqueles dias em sua velhice, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Nimrode, dizendo: naquele tempo os filhos dos homens novamente começaram a se rebelar e transgredir contra Deus, e a criança cresceu, e seu pai o amava de sobremaneira, pois ele era o filho de sua velhice. 24. E as vestes de pele que Deus fez para Adão e sua esposa, quando saíram do jardim, foram dadas a Cuxi. 25. Porque após a morte de Adão e sua mulher, as roupas foram dadas a Enoque, filho de Jared, e quando Enoque foi arrebatado para Deus, deu-as a Matusalém, seu filho. 26. Com a morte de Matusalém, Noé tomou e as trouxe para a arca, e elas estavam com ele até saiu da arca. 27. E, em sua saída, Ham roubou aquelas roupas de Noé, seu pai, e ele as levou e escondeu-as de seus irmãos. 28. Ham gerou Cuxi seu primeiro filho, deu-lhe as vestes em segredo, e estiveram com Cuxi por muitos dias. 29. E Cuxi também as escondeu de seus filhos e irmãos, e quando Cuxi tinha gerado a Nimrode, deu-lhe as vestes pois o amava, e Nimrode cresceu, e quando tinha 20 anos de idade ele vestiu as peças de vestuário. 30. E Nimrode tornou-se forte quando lhe colocou as vestes, e Deus lhe deu poder, e força, e ele era um caçador poderoso na terra. Sim, ele era um poderoso caçador em campo, e ele caçava os animais e edificou altares, e ele ofereceu-lhes os animais diante do Senhor. 31. E Nimrode fortaleceu-se, e ele se levantou de entre os seus irmãos, e ele lutou nas batalhas de seus irmãos contra todos os seus inimigos ao redor. 32. E o Senhor entregou todos os inimigos de seus irmãos em suas mãos, e Deus o fez prosperar frequentemente em suas batalhas, e reinou sobre a terra. 33. Pelo que se tornou corrente dizer naqueles dias, quando um homem se estreava diante daqueles por quem havia sido treinado para a batalha, ele diria a eles, como Deus fez com Nimrode, que era um poderoso caçador na terra, e que prevaleceu nas batalhas que intentaram contra os seus irmãos, que ele livrou das mãos de seus inimigos, assim que Deus possa fortalecer-nos e livrar-nos este dia. 34. E quando Nimrode tinha 40 anos de idade, na época, houve uma guerra entre os seus irmãos e os filhos de Jafé,
de modo que eles estavam em poder de seus inimigos. 35. E Nimrod saiu na época, e ele reuniu todos os filhos de Cush e suas famílias, cerca de 460 homens, e ele contratou também alguns de seus amigos e conhecidos, cerca de 80 homens, e deu-lhes salário, e foi com eles para a batalha. E quando ele estava na estrada, Nimrod fortaleceu os corações das pessoas que foram com ele. 36. E ele lhes disse: Não tenhais medo, nem vos alarmeis, pois todos os nossos inimigos serão entregues em nossas mãos, e vós podereis fazer com eles o que bem quiserem. 37. E todos os homens que se lhes juntaram foram cerca de 500, e lutaram contra os seus inimigos, e os destruíram, e os subjugaram. E Nimrod levantou oficiais sobre eles em seus respectivos lugares. 38. E tomou uma parte de seus filhos como segurança, e todos eles eram servos de Nimrod e a seus irmãos. E Nimrod e todas as pessoas que estavam com ele retornou de volta para casa. 39. E quando Nimrod voltou da batalha jubilante de alegria, após ter conquistado seus inimigos, todos os seus irmãos, juntamente com aqueles que o conheciam antes, reuniram-se para fazê-lo rei sobre eles, e colocou a coroa real sobre a sua cabeça. 40. E pôs sobre seus súditos e pessoas, príncipes, juízes e governantes, como é o costume entre reis. 41. E colocou o filho de Tera, Naor, por príncipe do seu exército, e elevou-o acima de todos os seus príncipes. 42. E reinou de acordo com o desejo do seu coração, depois de ter conquistado todos os seus inimigos ao redor. Ele tomou conselho com seus conselheiros para construir uma cidade para o seu palácio, e eles o fizeram. 43. E eles encontraram um vale a leste, e construíram uma grande e extensa cidade. E Nimrod chamou o nome da cidade que ele construiu Sinar, pois o Senhor tinha veementemente abalado seus inimigos e os destruiu. 44. E Nimrod habitou em Sinar, e reinou de forma segura, e ele lutou com seus inimigos e subjugou-os, e ele prosperou em todas as suas batalhas, e o seu reino tornou-se muito grande. 45. E todas as nações e línguas ouviram falar de sua fama, e juntaram-se a ele, e inclinaram-se para a terra, e eles lhe trouxeram ofertas, e ele se tornou seu senhor e rei, e todos eles moravam com ele na cidade de Sinar. E Nimrod reinou na terra sobre todos os filhos de Noé, e eles estavam todos sob seu poder e conselho. 46. E toda a terra tinha uma só língua, mas Nimrod não permaneceu nos caminhos do Senhor, e ele foi mais perverso do que todos os homens que foram antes dele, a partir dos dias do dilúvio até aqueles dias. 47. E fez deuses de madeira e pedra, e ele se inclinou para eles, e se rebelou contra o Senhor, e ensinou a todos os seus súditos e os povos da terra seus maus caminhos, e Mardom seu filho era mais perverso do que seu pai. 48. E todo aquele que ouviu dos atos de Mardom o filho de Nimrod dizia, sobre ele, dos ímpios maldade sairá. Portanto, tornou-se um provérbio em toda a terra, dizendo, desde o ímpio maldade sairá, e era correntemente ouvido, nas palavras dos homens nesse tempo. 49. Tera o filho de Naor, príncipe do exército de Nimrod, era naqueles dias muito grande à vista do rei e seus súditos. O rei e os príncipes o amavam, e o elevou muito alto. 50. E tomou Tera uma mulher e seu nome era Antelo, a filha de Cornebo, e a mulher de Tera concebeu e lhe deu um filho naqueles dias. 51. Tera tinha 70 anos de idade quando gerou seu filho, e Tera chamou o nome de seu filho de Abrão, pois o rei havia elevado naqueles dias, a honrá-lo acima de todos os seus príncipes que estavam com ele. Continua.